cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vou trazer uma mensagem aqui para a meditação do meu coração, meditação do seu coração. Já quero pedir para você, humildemente, se inscrever aqui no meu canal, deixar o like, ativar o sininho de notificação para toda vez que eu postar um vídeo você receber na sua casa. Quero pedir para você também se inscrever em meu Instagram, aliás, seguir o meu Instagram. Meu Instagram vai aparecer aqui em algum cantinho dessa tela, não sei qual canto vai aparecer ainda, só na hora que eu editar o vídeo, mas vai aparecer aqui. Você já me segue lá em nome de Jesus, para você estar sempre aí recebendo uma mensagem para o seu coração da parte de Deus e acompanhando um pouquinho das minhas postagens. O que eu vou trazer para vocês aqui hoje está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, para quem não sabe, capítulo 12, que tem por título Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Vou ler aqui em nome de Jesus. Ora, o Senhor disse a Abrão, ele ainda não era Abraão. Aqui no capítulo 12 ele ainda é Abrão. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu li o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, que tem por título Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Sabemos que Abraão foi um pai de uma grande nação. Aqui no capítulo 12, Deus ele vai chamar Abraão, né? Vou falar Abraão, mas é Abrão. Deus ele vai chamar Abraão. Aqui no capítulo 12, Deus ele vai fazer promessas para Abraão. Só que para a promessa que Deus vai fazer sobre a vida de Abraão vir se cumprir, Abraão ele vai ter que abandonar algumas coisas. Abraão vai ter que deixar algumas coisas para trás. Primeiro, Deus vai falar o que para Abraão? Sai-te da tua terra. Sai da casa do teu pai e da tua parentela. Ou seja, Deus ele chama Abraão, Deus ele faz promessa, mas Deus fala para Abraão sair da terra de Abraão. Deus ele fala para Abraão sair da casa de seu pai. E Deus ele fala para Abraão sair do meio dos seus parentes, a sua parentela. Aí Deus vai mandar Abraão ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Mas quando Deus ele chama Abraão, Deus não tinha mostrado o lugar ainda. Deus não tinha falado a terra ainda. Abraão nem sabia para onde ele ia. Aí o que vai acontecer? Abraão, por ser obediente a Deus, Abraão ele vai sair da sua terra. Abraão vai sair da casa do pai. Abraão vai deixar os seus parentes. Agora vai Abraão e Ló. Abraão e Ló. O que vai acontecer? Abraão vai pegar a sua esposa Sarai. Vão pegar ali tudo os seus pertences, tudo que eles têm ali. Sobrinho de Abraão, a mesma coisa. Vai pegar a esposa, filhos, tudo que eles têm. E vão partir rumo a uma jornada, a uma terra que eles nem sabiam ainda, porque Deus ia mostrar no meio do caminho. Eles foram. E isso é um ato de fé. Por quê? Porque eles deixaram a zona de conforto. Abraão ele deixa o conforto. Abraão deixa a sua segurança para ir para um lugar que ele nem sabia ainda.
Mas o que isso simboliza na minha e na tua vida para os dias de hoje? Simples. Deus, ele tem promessa na minha vida. Deus, ele tem promessa para a tua vida neste dia. A promessa de Deus, às vezes, requer você sair de certos lugares. As promessas de Deus para se cumprir na nossa vida, às vezes, você vai ter que sair da casa do Pai. Você vai ter que sair, muitas das vezes, da sua terra. Você vai ter que abandonar alguns parentes, deixar alguns parentes. Ah, mas então quer dizer que para a promessa de Deus cumprir na minha vida, eu vou ter que abandonar o meu pai, vou ter que abandonar a casa do meu pai e nunca mais ver ele? Não, não, não. Você não entendeu o contexto. Deus, ele faz promessa para Abraão. Deus fala para Abraão sair da casa do pai. Deus não fala para Abraão abandonar o pai. Deus, ele não fala assim, você vai sair e nunca mais vai voltar, não. Deus só mandou Abraão sair. Deus não mandou Abraão abandonar. Ah, mas vou ter que abandonar os meus parentes, então, para a promessa de Deus cumprir? Também não. Deus não manda Abraão abandonar os parentes. Deus, ele fala para Abraão sair do meio da parentela dele. Deus não falou assim, abandona e não volta mais. Não. Vamos entender o que Deus quer dizer, o contexto. Deus pediu para Abraão sair. Deus não pediu para Abraão abandonar. Quando Deus, ele tem algo para cumprir na minha e na tua vida, você vai ter que renunciar a alguns lugares. Vai ter que renunciar a algumas pessoas. Não é para abandonar, não. Não é para desprezar, não. Veja bem, não é para você abandonar, não é para você desprezar, é para você se afastar um pouco. Não é para desejar o mal para a pessoa, só se afastar um pouco, sair de perto um pouco. Por quê? Por que Deus pede para Abraão sair da parentela? Porque a parentela de Abraão não estava preparado para ver a promessa de Deus se cumprir na vida de Abraão. Às vezes Deus, ele manda você sair de algum lugar, do meio de algumas pessoas, por isso. Às vezes a pessoa fala, eu tô contigo, eu sou teu amigo, eu não vou te abandonar, eu quero ver Deus, ele cumprir a promessa na tua vida. Aí na hora que a promessa cumpre, a pessoa vê a promessa de Deus se cumprir na tua vida, a pessoa escama. A pessoa já começa a sentir ciúme. A pessoa já começa a sentir a inveja. Aí a pessoa já começa a querer te derrubar, puxar o teu tapete, armar para você. Aí o que Deus faz? Deus, ele pede para você sair para a promessa se cumprir. Aí na hora que você sair, a promessa de Deus se cumprir, você não vai estar perto para ver a pessoa falar, não, não é Deus na tua vida, não é Deus que cumpriu. Não foi Deus que te deu essa promessa. Não foi Deus que fundou essa promessa. Não. Para seguir a Jesus requer renúncia. Para servir a Deus requer renúncia. Eu mesmo tive que renunciar a muitas coisas. Tive que abandonar certos lugares que eu ia. Não as pessoas, os lugares. Se eu ver a pessoa na rua, eu cumprimento, converso, brinco. Não é para você abandonar. Não é para você desprezar. Quando Deus, ele falar assim para você, usar algum profeta, alguém para falar assim para você, ó, Deus, ele vai cumprir a promessa, mas você vai ter que sair do meio de certas pessoas. Entenda bem, não é para você abandonar a pessoa. Não é para você desprezar a pessoa. Não é para você virar a cara com a pessoa, é só para você sair de perto um pouco, abandonar um pouco. Às vezes, para a promessa de Deus cumprir, a gente tem que se afastar um pouquinho, se fechar um pouquinho, sabe? Não é para abandonar, é só para se afastar. Só para você se afastar. Só para você se afastar. É isso que a gente precisa aprender. É isso que a gente precisa entender. Precisamos entender isso.
Deus, ele tem promessa na minha, na tua vida nessa noite, neste dia, né? Aliás, ainda está cedo. Nós vamos ver aqui que Deus ele vai fazer uma promessa para a vida de Abraão e de Sarai. Qual que é a promessa? Isaac. Deus ele vai mudar o nome de Abrão para Abraão. Deus ele vai mudar o nome da esposa de Abraão, de Sarai, para Sara. Ou seja, aí na hora que Abraão, sua família saiu da terra que eles estavam, saiu do meio da casa do pai, saiu dos parentes, até o nome deles Deus mudou. Tá vendo só? Aí começou a se cumprir a promessa. Agora Abrão não é mais Abrão, é Abraão. Agora Sarai não é mais Sarai, é Sara. Agora Deus vai fazer uma outra promessa para Abraão, Isaac. Abraão já era avançado de idade, já era velho. Sara também já era avançado de idade. Se não me falha a memória, Abraão, quando Deus pede para ele sair da sua terra, ele tinha 75 anos, se não me falha a memória. Aí Deus vai fazer uma promessa. Vou fazer gerar Isaac. Você vai gerar Isaac. Uma promessa. Eles já eram velhos, de idade. Olhando humanamente assim, não podia gerar mais, né? Não podia ter filhos mais. Mas Deus vai gerar a promessa. Deus vai cumprir aqui, ó, no capítulo 21 do livro de Gênesis. Vai dizer assim o título. O nascimento de Isaac. Aí Isaac ele nasce. Por quê? Porque Abraão saiu da onde ele estava. Abraão ouviu a voz de Deus, foi obediente. No capítulo 21 está dizendo o nascimento de Isaac. Por que ele gerou Isaac? Abraão e Sara geram Isaac. Que saiu do meio da casa do pai, saiu do meio dos parentes. Aí a promessa cumpriu. Às vezes, para a promessa cumprir na minha e na tua vida, você vai ter que abandonar certos lugares. Às vezes, para a promessa de Deus ela cumprir, se concretizar, concluir mesmo na minha e na tua vida, você vai ter que se afastar de algumas pessoas. Você vai ter que ser obediente a Deus. Se Abraão não tivesse saído, se Abraão tivesse desobedecido a Deus, não tivesse saído da casa do pai, não tivesse saído da terra, não tivesse saído do mesmo parente, ele não ia, nem ele nem Sara iria ter Isaac. Sara não ia gerar Isaac. Deus não ia trocar o nome deles. Deus não ia fazer ele um pai de uma grande nação. A promessa de Deus para a vida dele. Você vai ser o pai de uma grande nação. A sua descendência vai ser uma descendência tão grande, mas tão grande, que é igual as estrelas no céu, Abraão. Você não vai nem conseguir contar. Você não vai conseguir nem contar. Tá vendo as estrelas no céu? Assim vai ser a sua descendência. Você vai tentar contar, você vai perder a conta, porque é muito grande. Então o que Deus tinha para a vida de Abraão era muito grande, era necessário ele sair da onde ele estava. O que Deus tem para fazer na tua vida é grande. Não se sinta magoado, triste, quando Deus falar assim, ó, você vai ter que sair do meio dessa pessoa. Não se sinta triste quando Deus falar assim para você, você vai ter que sair dessa cidade. Você vai ter que sair um pouquinho da casa do pai, da casa da mãe. Não se sinta entristecido quando Deus fala assim, ó, sai um pouco do meio dos teus parentes. Deus, ele não deseja o mal para ninguém. Muito pelo contrário. Se Deus está mandando você sair, se Deus está pedindo para você se afastar, se afasta. Obedeça. É por isso que Abraão, ele se tornou pai de uma grande nação. É por isso que Sara gerou. Obediência, obedeceu. Saiu, foi para um lugar, para uma terra que eles nem sabiam ainda onde era. Obedeceu. Deus, ele não quer que você sacrifique. Deus, ele quer que você obedeça. Ah, mas eu nem sei. Deus está mandando eu ir, mas para onde? Eu nem sei. Deus não mostrou. Pega e vai. Se foi Deus que falou para você ir, vai. Vai, porque se Deus falou, Deus ele vai te dar a direção. Se Deus ele falou, Deus ele vai na frente. Deus ele vai te guiando. Deus ele vai abrindo o caminho. Deus ele vai preparando tudo.
Às vezes dá medo? Dá. Mas se foi Deus, Deus garante. Se foi Deus que mandou, Deus ele vai garantir. Deus ele vai preparar. Essa é a mensagem que Deus ele pôs no meu coração para este dia de hoje. Eu gostaria aqui de dizer mais uma vez para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, deixar o like, compartilhar aí com os amigos, com os irmãos. Meu Instagram vai aparecer aqui em algum cantinho dessa tela. Você já corre lá para me seguir em nome de Jesus. Eu vou seguir você também. Fiquem todos na paz de Cristo. Eu sou aqui da cidade de Mococa, da Igreja Pentecostal Missão Última Hora. Amém? Aqui quem está falando com vocês é a missionária Jennifer. Que Deus possa vir grandemente abençoar a sua vida, o seu ministério, a sua casa, o seu lar. Fiquem todos na paz de Cristo.